4 motivos para você começar a investir em fundos imobiliários ao invés de ações. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Também tô no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link no meu perfil, me segue por lá. Eu preciso dar um aviso para vocês. Está chegando a Semana da Liberdade com Fundos Imobiliários, o Mapa da Virada. Serão 3 aulas ao vivo desse evento que está muito especial, que vai dos dias 28 de janeiro a 30 de janeiro. Se inscreve aqui no link que está aqui embaixo para você mudar a sua vida financeira, para você começar 2025 com o pé direito. Antes da gente entrar nos 4 motivos para você investir em fundos imobiliários ao invés de ações, eu quero dizer que eu tenho os dois, tá? Tenho ações, tenho fundos imobiliários, uma boa carteira previdenciária deve ser diversificada. Considero que qualquer investidor deveria ter fundos imobiliários e, lógico, diversificar também a sua carteira, ter ações também, renda fixa, exterior, mas aqui vão 4 vantagens dos fundos imobiliários sobre ações. A primeira, não tem jeito, renda mensal recorrente, estável. Isso aí, pessoal, ninguém tira de fundos imobiliários. Tem vários investidores que compram empresas, ações para pagamento de dividendos, e eu considero também uma boa estratégia, mas ninguém paga dividendos de forma tão estável quanto fundos imobiliários. Aqui, para vocês verem, né, os pagamentos de renda passiva dos meus fundos imobiliários, tá? Repare aqui, desde o início, desde que eu comecei a investir, que foi em julho de 2019, a partir de agosto eu começo a receber, e eu tenho aqui, ó, uma estabilidade. Todo mês eu recebi renda passiva mensal. E mais, ao longo do tempo, essa renda vai subindo, né? Tem meses aqui absurdos, né? De picos, porque tem aí não recorrente, fundo imobiliário pagando não recorrente, mas, de qualquer maneira, a recorrência, a estabilidade é muito grande, o que me permite me aposentar com tranquilidade através dos fundos imobiliários. Por quê? Você se aposentar com um ativo que você investe, sem saber o quanto ele vai pagar, sem saber como será a sua renda mensal, é muito complicado. Com fundos imobiliários, você pode se planejar. Por isso, é um ativo gerador de renda previdenciário perfeito, né, para quem quer se aposentar. Então, aqui você vê que os fundos imobiliários são estáveis, me pagaram renda todos os meses desde que eu comecei a investir e de uma forma bem estável. Quando coloco aqui ações, como eu falei, eu invisto em ações, olha a diferença. Lógico, tem gente, né, como é o caso, por exemplo, do Barsi, né, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, que investe só em ações pagadoras de dividendos. Aí ele planeja, compra ações que pagam todo mês, mas você vai demorar muito mais a chegar numa boa renda investindo em ações, né? Então, uma empresa pode pagar muito bem no mês, no outro mês não pagar quase nada. Né? Então, você vê que aqui acontece isso. Olha aqui, R$ 315,90 em dezembro, janeiro, R$ 12. Né? Se for antes, novembro, R$ 2. Isso acontece até hoje. Ó. Dezembro de 2023, R$ 574, depois R$ 84. Não existe uma previsibilidade. Né? Olha aqui, R$ 273, depois R$ 10. E nessa figura, a gente tem a mediana do dividend yield dos fundos imobiliários em azul e das ações em vermelho. E outro ponto extremamente importante que permite essa renda recorrente estável é a lei dos fundos imobiliários, que obriga os fundos imobiliários a distribuir no mínimo 95% do seu lucro aos seus cotistas. Em ações não existe isso. Se ela muda a política de dividendos, e ela pode fazer isso, ela pode não pagar e pronto. Dependendo do momento da crise que está acontecendo, uma empresa pode deixar de pagar dividendos. E numa crise, os fundos imobiliários não, né? Se ele tem lucro, ele vai pagar. Não adianta o gestor segurar, né? Ele tem que distribuir dentro do semestre aquele lucro. Não necessariamente todo mês, mas dentro do semestre você tem essa obrigatoriedade. Isso dá uma tranquilidade muito maior. Em ações, você não tem isso. O fundo imobiliário paga todo mês e todo lucro que ele tem a mais, ele é obrigado a distribuir no final de cada semestre. Então, ele não pode reter.
Isso é uma baita de uma vantagem. O segundo motivo é a volatilidade dos fundos imobiliários, que em média é 1/3 mais baixa do que as ações. Isso torna o produto excelente para quem quer entrar na renda variável, né? Então, se você investe só em renda fixa, tá com medo, fundo imobiliário é a melhor porta de entrada para renda variável. Dá uma olhada no relatório do HFOF, a Ed traz para a gente, sempre no relatório, esse quadro aqui de risco-retorno de classes de ativos, né? Então, primeiro ponto, a gente vê que o IFIX está aqui com um risco bem menor do que o IBOV, né? Que são as ações. Então, a gente vê que, em termos de risco-retorno, o IFIX ganha do IBOV. Em termos de volatilidade, né? O que é a volatilidade? É a oscilação das cotas versus a oscilação no preço das ações. Então, a gente vê que temos aqui de 2011 até 2024, né? O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e o IBOV, que é o índice de ações. Então, a gente vê, ó, que a volatilidade do IFIX foi muito, muito, muito menor do que o IBOV, tá? Então, repare que ano após ano, 2016, 2017, 2018, tá? Em todos os anos de 2011, quando a gente tem o começo aí do IFIX até 2024, não teve nenhum ano em que o IFIX foi mais volátil do que o IBOV. Ações, em regra, têm uma volatilidade muito maior do que fundos imobiliários, e isso dá uma tranquilidade maior para o cotista, que não gosta de ver as suas cotas variando tanto de preço, principalmente caindo, né? Subindo, todo mundo gosta. Então, isso aqui é bem interessante. E aqui no site da XP, a gente vê que temos aqui em forma de gráfico essa mesma volatilidade, né? A gente vê o IFIX, o IMOB e o IBOV, o IFIX em amarelo. Perceba que realmente ele oscila muito menos, né? Ele fica, a maioria das vezes, próximo aqui à linha preta, que é o zero, né? E o resto, o cinza e o preto, que é o IMOB e o IBOV, oscila muito mais. O terceiro motivo pelo qual você deveria investir em fundos imobiliários ao invés das ações é a facilidade de se analisar, de estudar, de escolher os melhores fundos imobiliários, tá? Uma ação é uma empresa. Cada negócio deve ser analisado de uma forma. Cada negócio tem suas peculiaridades. Quando você vai, por exemplo, analisar uma ação de uma empresa de energia elétrica, é diferente de uma ação de bancos, por exemplo. Então, você precisa entender as peculiaridades do negócio para conseguir analisar. Lógico, se você for comprar sem estudar, por dicas, se você for apostar, aí tudo bem. Agora, se você for analisar, um fundo imobiliário é muito mais fácil. Por que disso? Porque a gente está falando de imóveis. Você analisar imóveis, saber se aquele imóvel é bem localizado, se o padrão construtivo é bom, se ele está num lugar legal, cara, é muito mais fácil de você analisar os resultados de uma empresa elétrica ou os resultados de uma varejista. Enfim, é muito mais fácil. E por isso os fundos imobiliários é sim, mais uma vez, a porta de entrada para os investidores em renda variável. Além disso, fundos imobiliários você consegue precificar de forma muito mais simples. Você vai comparar ali com a renda fixa, você vai pôr quanto aquele fundo paga, você vai pôr o risco do fundo, e é muito mais fácil analisar, já falei isso para vocês, e você consegue precificar. Eu trouxe, por exemplo, a planilha inteligente, que é a ferramenta que eu dou de bônus para os meus alunos MFI, exclusiva do curso MFI. E aqui é muito simples, você pega o Tesouro Direto, a taxa mais longa de juros semestrais, que é 7,51, e você coloca aqui, ó, na planilha, dá o Enter, vai dar o preço teto dos fundos imobiliários. Por exemplo, HGBS, nesse momento, preço teto 189,27. Ele está sendo negociado a 179,10, dá 5,68 de desconto. Então, você percebe aqui, ó, que pela lista já aparece os fundos que não estão dando entrada em vermelho, os que estão dando entrada em verde. Já as ações, você não consegue precificar tão fácil, é muito difícil. Quando você vai estudar relatórios de casas de análise, preço teto varia muito. Em fundos imobiliários existe sim uma variação de R$1, R$2, R$3 no máximo, mas é muito próximo. Quando você vê, por exemplo, a minha planilha inteligente com carteiras recomendadas, dá pouquíssima diferença, o que mostra a facilidade de precificar os fundos imobiliários, e isso ajuda muito quando você vai comprar. Você tem a facilidade de analisar
e precificar, e ajuda bastante você a tomar a melhor decisão para sua carteira de compra. O quarto motivo é a segurança dos ativos. Quando você investe em fundos imobiliários, ao contrário das ações, que são empresas, você investe em imóveis. Imóveis são o ativo mais sólido do mundo. Em qualquer lugar do mundo, um imóvel é valorizado ao longo do tempo. Em qualquer lugar do mundo, imóveis são considerados investimentos seguros. O fato do imóvel ser negociado em bolsa não torna ele mais inseguro, mais arriscado, tá? Ao contrário, a volatilidade, o fato dele cair e se manter os fundamentos, te dá mais oportunidades de compra. O imóvel está lá. Você, ao investir em fundos imobiliários, investe nos melhores shoppings do país, nos melhores galpões logísticos do país, nos melhores prédios de escritório do Brasil. Você vai ter acesso a isso através dos fundos imobiliários e são imóveis. O que acontece? Um inquilino está passando por dificuldades, existe ali uma crise. Tudo bem, ele sai, entra outro, o imóvel está ali. Ah, estamos passando por um momento de crise. Crise, a vacância aumenta. Normal, imóvel tem disso. Quem tem imóvel físico vai sofrer muito. A diferença é, quem tem um imóvel físico tem 1, 2, 3 imóveis. Quem tem fundos imobiliários tem lá 20, 30, 60, 100 imóveis dentro de uma mesma cota. Pode diminuir, sim, a renda em algum momento, pode aumentar a vacância, mas a diversificação te salva e você está investindo nos melhores imóveis do país. Isso, em qualquer país do mundo, traz uma segurança e, consequentemente, uma rentabilidade muito boa. Aqui tem um comparativo entre os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, né? As empresas imobiliárias de lá, em azul, e o S&P 500 em vermelho, que é a bolsa americana, né? Então a gente vê que a rentabilidade, aqui a gente tem um prazo bem extenso, de 1971 a 2018, a gente vê que a rentabilidade dos REITs foi bem maior. Aqui a gente vê que os fundos imobiliários também têm uma boa rentabilidade frente ao IBOV. Os fundos imobiliários em azul, o IBOV em vermelho. Por esses motivos, fundos imobiliários, na minha opinião, são sim extremamente atrativos e devem estar na carteira de qualquer investidor. Agora eu quero saber de você, quais são os motivos pelos quais você investe em fundos imobiliários? Coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal.